Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as extinções em massa que ocorreram ao longo da nossa história, mas antes de a gente começar esse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e venham comigo! Geralmente, quando a gente fala em extinções em massa, muitas coisas vêm à nossa cabeça. Mas é inegável que o que realmente a primeirinha coisa que vem é a extinção dos dinossauros. Uma fase aí muito marcante que a gente aprende na escola, que a gente lê, que a gente vê muitos vídeos na internet. Então isso faz com que muitas vezes surjam dúvidas sobre o que é uma extinção em massa, quando que ocorreram, quais foram, ao longo da história da Terra. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho no vídeo de hoje. E muitas vezes, quando a gente fala aí de extinção dos dinossauros, a gente lembra o meteoro chegando aqui na Terra. E aí as pessoas acham que pronto, caiu o meteoro, acabou com tudo, ali em um segundo e deu. Extinção em massa. Na verdade, extinções em massa são um processo constante, tá? Ou seja, acaba que várias e várias espécies vão se extinguindo ao longo da história, do período. Claro, que quando ocorre uma extinção em massa, tem um fator muito importante que faz com que essa extinção então ocorra, mas extinção está sempre ocorrendo, novas espécies estão surgindo, outras espécies estão deixando de existir. E é isso que faz, segundo os biólogos, que isso é o que cria nichos, é o que cria uma nova diversidade de animais, plantas, enfim. E como eu falei, quando ocorre a extinção de uma espécie, vai ocorrer consequentemente o processo de seleção natural e o crescimento da biodiversidade ecológica do planeta. Isso ocorre, extinções vão ocorrer durante aí todo o período, desde 540 milhões de anos atrás, lá no Cambriano. Então, extinções é uma coisa muito natural. Existem diversos gráficos muito ilustrativos, muito didáticos, que trazem esse assunto aí das extinções em massa. Mas eu vou colocar um aqui para vocês verem e para a gente analisar junto. Esses processos de extinção em massa, eles geralmente dizimaram aí em torno de famílias e ordens de organismos e dizimou total assim. E isso, quando ocorre esse processo de que famílias e até ordens são dizimadas, a linha da evolução ela vai para um lado totalmente diferente, ou seja, a evolução não segue mais um ritmo, segue agora outro ritmo. Então, por isso que as extinções em massa, geralmente, elas contam muito da história. E outra coisa muito interessante, Ana, mas aí vocês não podem me perguntar assim, Ana, mas como é que eles sabem isso, Como é que as pessoas estudam extinção em massa e tudo mais? Como é que ocorre isso? E se eu falar para vocês que são os registros fósseis que vão dizer aí, nos contar que existiram 5 extinções em massa aí ao longo da história. E olha que curiosidade legal. Se a extinção em massa dos dinossauros lá no Cretáceo não teria ocorrido, nós humanos não estaríamos aqui. E é claro que eu não poderia deixar de citar que o tema extinções em massa, quais foram, como ocorreram, por que ocorreram, surgem, desencadeiam inúmeras dúvidas aí entre cientistas e pesquisadores. Mas existem 5 que são as mais estudadas e tudo mais, e já tem muito conteúdo sobre elas. E agora, então, a gente vai conversar sobre essas 5 extinções em massa. Mas antes, a gente vai voltar para esse gráfico aqui. E enquanto vai estar um gráfico aqui na tela, nós vamos conversar um pouquinho. Olha só, esse gráfico ele tem aí número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O 6 tem um ponto de interrogação e a gente já vai saber por quê.
Mas vamos lá, vocês conseguem ver que o gráfico ele tem um crescimento, né? E aí quando ele chega lá na pontinha do 1, ele decai. Quando ele decai bruscamente, assim como ocorre no 1, no 2, no 3, no 4 e no 5, essas são os registros de extinções em massa. Então olha só, o 1 ele chega lá na ponta e decai muito rápido. E aí depois, consequentemente, cresce novamente, dá uma decaída, mas não é considerada extinção. E aí depois lá no 2 cresce bastante e aí cai novamente. Outra extinção em massa. E olha só, onde é que está a extinção em massa lá dos dinossauros? Está lá no número 5. E olha só como que cresce, né, a população da extinção número 4 para número 5. Cresce bastante. E aí chega no número 5 e esse declínio ali é em conta então da extinção dos dinossauros. E aí a número 6, o que vocês acham que é a número 6? Pode comentar, deixar aqui nos comentários que eu vou ler com muito carinho, nós podemos discutir sobre isso. Vou abrir um parênteses aqui agora, porque assim, eu já tinha gravado todo esse vídeo. E aí, quando eu fui rever, porque eu sempre olho todos os vídeos, né, antes de terminar a gravação, e no meio do vídeo meu microfone, pronto, para, e aí vamos ter que gravar de novo. Então, fecha parênteses e vamos lá conversar um pouco sobre as extinções em massa. A primeira extinção em massa, ela ocorre há 443 milhões de anos atrás, lá no período Ordoviciano, certo? E ela vai ocorrer e vai dizimar em torno de 60 a 70% das espécies devido ao período glacial, tá? Então, acaba. Então, assim, na verdade, a gente precisa entender nesse período que as espécies, elas estavam no mar, no fundo do mar. E aí esse período glacial veio e congelou o mar. E aí acabou aí com 60 a 70% dessas espécies. Já a nossa segunda extinção em massa vai dizimar aí, então, cerca de 75% das espécies, e ocorreu no Devoniano, em torno aí de 354 milhões de anos atrás. E vocês podem estar se perguntando, mas o que fez com que ocorreu essa extinção? Sim, foi o esgotamento do oxigênio nos oceanos. Então, de novo, as formas de vida estavam no oceano e aí então acabou que o esgotamento do oxigênio fez com que milhões, né, de espécies foram extintas. Há 248 milhões de anos atrás, lá no período Permiano, é que a gente tem o registro da terceira extinção em massa, dizimando aí em torno de 95% das espécies. E o que causa isso, o que causa essas extinções, foram as mudanças ambientais e os impactos dos asteroides e atividades vulcânicas na Terra. Já a nossa quarta extinção em massa ocorre aí em torno de 200 milhões de anos atrás, no período Triássico. E o que causa isso, que causa uma extinção de 85% das espécies, foram as atividades vulcânicas. Então, aquele período, as atividades vulcânicas eram muito intensas e aí acabou aí, né, fazendo um registro de mais uma extinção em massa. Já a nossa quinta extinção em massa, claro que essa aí, né, quase todo mundo conhece já, que é a extinção dos dinossauros, lá há 65 milhões de anos atrás, no período Cretáceo, então nossa quinta extinção em massa, e ela vem de dois fatores, tá? Do impacto, então, do asteroide lá na Península de Yucatán, no México, e também de grande atividade vulcânica no período que hoje é a Índia, né? Então, não foi apenas o asteroide que fez com que esses dinossauros fossem extintos, mas também essas atividades vulcânicas. E uma coisa que eu acho muito interessante da gente conversar e deixar isso um pouco mais claro é que muitas vezes, né, a gente acha que o asteroide chegou aqui e caiu lá num monte de dinossauro e aquilo ali dizimou. Na verdade, o que o asteroide fez, né? Foi a consequência da caída do asteroide. Porque olha só, o asteroide caiu e aí então passou 3 anos aqui na Terra sem entrada de energia.
sem entrada de luz. E acaba então que o planeta inteiro ficou numa escuridão. E o desenvolvimento dessas espécies foi diminuindo drasticamente. Então por isso que aí, em menos de 3 anos a gente teve uma grande extinção em massa, né, que foi a extinção dos dinossauros muito conhecidas. E nós falamos então do período glacial sendo um motivo, nós falamos do calor sendo um motivo, das atividades vulcânicas, do oxigênio, de um asteroide. E aí vocês podem estar se perguntando, assim como eu também me pergunto, o que faz com que lá no gráfico o número 6 com um ponto de interrogação esteja marcado? E aí muitos estudos já estão sendo feitos aí por pessoas muito importantes da área da geologia, da biologia, enfim, tudo mais, dizendo que nós, Homo sapiens, humanos, estamos destruindo com o planeta. Isso a gente vê todos os dias nos noticiários, mas nós estamos fazendo com que milhares de espécies sejam extintas todos os dias. E isso então tá lá marcando no nosso gráfico a 6ª extinção em massa. E você, claro, que pode ficar muito à vontade em comentar sobre esse assunto aqui nos comentários do vídeo. Então, pessoal, me contem também lá nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se vocês acharam legal, se vocês querem mais detalhado. Enfim, fiquem bem à vontade, eu adoro responder vocês. E é claro, né, eu tava um pouco sumida aí nesses últimos dias aqui do YouTube, lá do Instagram também, quem me segue lá, até vou deixar aqui pra vocês me seguir lá, mas enfim, eu tava um pouco sumida e agora eu voltei. E esse assunto, gente, tava na minha lista há muito tempo. E aí hoje, então, eu decidi gravar ele pra vocês e publicar aqui. E é claro, pra dar aquela força, pra dar aquela ajuda, se inscrevam no meu canal, deixem seu like e vamos interagir também lá nos comentários. Um beijo, né? E até o próximo vídeo.